No Momento Jurídico de hoje, Dr. Maurício Coppi, do Maria Silésia Pereira Advogados, vai nos falar sobre algo não tão simples, mas que se chama o simples doméstico. Dr. Maurício, fala um pouquinho para nós aí a respeito desse assunto que tem dado muita dor de cabeça aí para muitos empregadores domésticos. A partir de 1º de outubro começaram a valer as novas regras que ampliaram os direitos dos empregados domésticos. Esses direitos foram regulamentados pela Lei Complementar 150 de 1º de junho de 2015 e popularmente conhecida como a Lei das Domésticas, objetivando regulamentar os direitos dos trabalhadores domésticos que foram garantidos através da Emenda Constitucional 72 de 2013. E como se caracteriza um empregado doméstico? Cabe ressaltar que o empregado doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. São exemplos de ocupações os empregados domésticos mordomo, motorista, governanta, babá, jardineiro, copeiro, arrumador, cuidador de idoso, cuidador em saúde. E quais são os novos direitos obtidos pela classe? Com a edição da nova Lei dos Empregados Domésticos, dentre outros direitos adquiridos, passam a ter direito ao FGTS, que deixa de ser opcional para ser obrigatório e tem valor de 8%. Este recolhimento é sobre todos os rendimentos, ou seja, salário, férias, 13º, horas extras e demais benefícios. E como os empregados podem efetuar o pagamento do FGTS? Para que os empregadores efetuem o pagamento do FGTS, é necessário realizar o cadastramento no Simples Doméstico, que já está disponível desde 1º de outubro de 2015 no portal www.esocial.gov.br. O recolhimento do FGTS no valor de 8% do salário pago ou devido mensalmente deve ser feito até o dia 7 do mês seguinte. Por exemplo, o recolhimento relativo à remuneração paga ou devida ao trabalhador doméstico referente ao trabalho exercido no mês de outubro de 2015 deve ser feito até o dia 7 de novembro de 2015. Mas, se nesse dia não houver expediente bancário, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil anterior. Não obstante, caso o FGTS não seja recolhido até a data do vencimento, deverá ser gerada nova guia no aplicativo para cálculos dos encargos envolvidos. E a mudança referente ao FGTS é retroativa? A mudança referente ao FGTS não é retroativa. Quem já tinha um funcionário antes dessa data e não pagava o FGTS, não precisa pagar nada até outubro. Exemplo: um patrão que contratou um empregado em janeiro de 2013 e escolheu não pagar o FGTS, só vai precisar pagar os valores a partir de outubro de 2015. Entre janeiro de 2013 e setembro de 2015, não precisa pagar nada de FGTS. E quando ocorre a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa? Já quando ocorre a rescisão do contrato de trabalho por força de demissão sem justa causa, o empregador deve utilizar a guia de recolhimento rescisório do FGTS e da contribuição social para realizar o recolhimento de 40% sobre o montante de todos os depósitos realizados durante a vigência do contrato, devidamente atualizados na conta vinculada do empregado. A guia referente aos 40% deverá ser feito junto ao software da Caixa chamado Cefip. O empregador deverá adquirir um certificado digital junto à Caixa para ter acesso ao programa Cefip. O pagamento da guia de recolhimento do FGTS ou da GRRF, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, deve ser feito pelos canais disponíveis pela rede bancária conveniada ao FGTS, como internet, banking, autoatendimento, entre outros, e também nas unidades lotéricas. Porém, para recolhimentos em unidades lotéricas, o valor não deve ultrapassar R$1.000. Em razão dos problemas de acesso que dificultaram a geração da guia única para o empregador doméstico, foi publicada em 5 de novembro a Portaria Interministerial número 866, que prorroga o prazo para o recolhimento relativo ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições de FGTS e demais encargos devidos pelo empregador doméstico. Dr. Maurício, e o que é o Simples Doméstico? O Simples Doméstico é um regime unificado de pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico. Foi a maneira que o legislador encontrou para simplificar a vida do empregador, criando
em uma única guia os recolhimentos de todos os tributos devidos pelo empregador e pelo empregado, tais como recolhimento do INSS, FGTS, fundo para demissão sem justa causa e imposto de renda retido na fonte. E como é feito o cadastro para o Simples Doméstico? Para a realização do cadastro, é importante que os empregadores tenham em mãos alguns dados do empregado domésticos, como o nome completo, data de nascimento, NIS e CPF. O empregador também pode utilizar o módulo Consulta Qualificação Cadastral no portal e-Social. Ao informar os dados citados, o sistema orientará sobre os procedimentos corretivos, se for o caso. O cadastramento dos trabalhadores já admitidos até setembro de 2015 estende-se por todo o mês de outubro. Quanto aos admitidos a partir do mês de outubro, o cadastramento deve ocorrer até um dia antes do início das atividades. Doutor Maurício, para aquelas pessoas que sentirem alguma dificuldade e não querem correr o risco de errar na hora de fazer os seus acertos, seus pagamentos, seus recolhimentos, podem consultar, então, uma assessoria jurídica ou um advogado especializado? Exatamente isso. Eles devem procurar um advogado especialista, seja na área do âmbito trabalhista ou do direito previdenciário, para ter os seus direitos resguardados caso violados. Então, muito obrigada e vamos descomplicar aí o Simples Doméstico.